Olá, eu sou Isabelle e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu entendimento sobre o livro Metodologia do Ensino da Literatura. Eu escolhi o primeiro capítulo, Metodologia no Processo de Ensino e Aprendizagem. No tópico 1.1, a autora explica o que é metodologia. No tópico 1.2, as consequências do uso de uma metodologia adequada. E no tópico 1.3, quais métodos podem ser empregados no ensino da literatura. Dentro do item 1.1, a autora comenta sobre os métodos que um professor de literatura e de qualquer outra disciplina que seja podem adotar a fim de conduzir suas aulas com mais segurança. O professor, ele deve adotar métodos que sejam eficazes e pertinentes para o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos, né? Mas o que são esses métodos? São caminhos os quais o professor irá utilizar para promover o aprendizado. Para isso, deve-se haver planejamento, pensar na metodologia adequada, de maneira bem organizada, pensar na escolha de materiais que sejam pertinentes à realidade dos nossos alunos, de forma que o docente possa atingir seus objetivos. Então, a escolha de uma metodologia é muito importante no processo de aprendizagem dos nossos alunos. O professor ele deve mesmo adotar uma metodologia e seguir aquela metodologia a fim de propiciar o aprendizado dos seus alunos. No item 1.2, as consequências do uso de uma metodologia adequada. A escolha de uma boa metodologia vai permitir que o aluno, ele além de aprender, ele se destaque em outros aspectos. Por exemplo, ao dialogar com outra pessoa, na hora dele escrever, O contato com a literatura pode propiciar um amplo vocabulário a este aluno, contribuindo com a sua aprendizagem, permitindo que o mesmo construa sua própria opinião com relação a alguns assuntos e que ele conheça as diversas culturas e o mundo que o cerca. É importante que o professor de linguagem tenha uma proposta adequada para se trabalhar adequadamente a literatura em sala de aula. Após a definição dos PCN, os estudos da língua portuguesa passaram a caminhar juntos, não sendo trabalhados separadamente. Então, agora a língua portuguesa é trabalhada com a literatura. O professor deve promover o letramento e trabalho com diversos tipos de gêneros. No item 1.3, nós temos a questão dos métodos que podem ser empregados no ensino da literatura. Vários são os métodos, que podem ser utilizados para que possa se trabalhar a literatura. E dentre eles, nós temos aqui o método científico. Seria um pré-projeto na minha concepção. A seleção de um problema, a escolha do tema e a delimitação de hipóteses que possam ser reformuladas no desenvolvimento do trabalho. Temos também um método criativo, seria a criatividade do próprio aluno para desenvolver o seu próprio texto. E o professor, nessa perspectiva, ele vai ter o papel de orientar e estimular o educando. Depois nós temos o método recepcional, é baseado na estética da recepção, Seria a visão do leitor, como ele vai receber o texto, Tem o leitor como centro no processo de ensino-aprendizagem. E por último, nós temos o método comunicacional. Esse método, ele vai analisar alguns elementos que são importantes para a construção de um texto, Nós temos as funções da linguagem, que é a emotiva, conativa, referencial, metalinguística, fática e poética. Essas funções serão analisadas para a construção de um texto. E temos também os 6 elementos no ato de comunicação, que seriam esses: o emissor, receptor, o contexto, o código, o contato e a mensagem. Tudo isso vai contribuir com a construção de um texto e é muito importante.
Para que esse método ele seja eficaz, o professor deve trabalhar aplicando-o em pequenos textos, né? Porque senão ele vai trabalhar de uma maneira muito complexa e isso não vai promover aprendizado nenhum aos seus alunos. Então, eu achei interessante o livro, né? Realmente o professor, seja ele da disciplina de literatura, seja ele de outra disciplina, deve-se aplicar métodos no seu dia a dia em sala de aula, né? Métodos esses que possam garantir o sucesso do aluno, o aprendizado do aluno, né? Bem, o que eu tinha para falar, para passar para vocês, para compartilhar com vocês é isso.